Não tenho dúvida que se Josué estivesse aqui, ele diria: nós devemos ser igreja, nós devemos ser família. E então Josué olharia para a minha família e para a sua e diria: família saudável a partir da minha, eu quero ser. Eu quero que a minha família seja saudável. Eu quero que a minha família abençoe os vizinhos, o bairro, com quem eu me relacionar. Que a minha família, a partir da nossa família, a cidade seja abençoada, o estado, o país, o mundo, onde Deus quiser nos usar. Cada um de nós. E a igreja como esse conjunto de famílias, sendo a igreja a grande família do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar as crianças à frente. Quero convidar o pastor Maurício, irmão, que vai estar nos trazendo a palavra de Deus nesta noite. Pastor Maurício é pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Forte, é do nosso presbitério. E, como disse, escreveu uma das mensagens, uma das 50 mensagens do livro Família Saudável. E se você não adquiriu, nenhum pastor recebe nada por isso, vale sempre salientar. Mas se você não adquiriu, ainda tem disponível para você, para abençoar a sua vida, sua família. Nós vamos orar, vamos colocar de pé. Vamos orar pelo pastor Maurício, vamos orar por nossas crianças, vamos falar com Deus, todo mundo de olhinho fechado. Vamos fechar os olhinhos para a gente falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te bendizemos. O Senhor é quem coloca no nosso coração a necessidade, o compromisso, a ordem do Senhor para que sejamos famílias saudáveis. Mas é o Senhor quem também efetua o querer e o realizar. É o Senhor quem toca no nosso coração como família, para que nós desejemos ser uma família saudável. Ao mesmo tempo, Senhor, que temos a responsabilidade de responder ao Teu chamado. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, o pastor Maurício, na entrega da Tua palavra nesta noite. Aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, para aqueles que nos visitam e talvez ainda não tenham entregue a sua vida ao Senhor Jesus, não tenham a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Há aqueles também, Senhor, que já um dia entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e precisam renovar aquele primeiro amor, estar de volta ao primeiro amor. Aqueles que já vivendo no primeiro amor, estão desejosos também de ouvir a Tua palavra e saber mais e mais do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, famílias, existência, igreja. Fala ao nosso coração, fala ao coração dos pequeninos, usa, Senhor, as suas professoras e professores para a glória do Teu nome. No poder do Teu Espírito, usa a todos que têm a incumbência de levar a Tua palavra nesta noite, aos pequeninos e a nós aqui, e nos abençoe em todo o restante deste culto. Nós te oramos assim, Pai, agradecidos, clamando a Tua bênção sobre cada um, Senhor, que esteve contribuindo para estes 8 domingos da família, para estes 50 dias de oração pela família. Te somos gratos, ó Deus, por todos eles, todos, que de alguma forma contribuíram e ainda contribuem para que o Deus da família torne as nossas famílias, cada uma delas, uma família saudável. Nós te oramos, Pai, agradecidos pelo Teu grande amor, no nome de Jesus e para a glória dEle, Ele que é o médico dos médicos, que sara o nosso coração. Fala ao nosso coração, Pai, nós oramos e clamamos no nome dEle, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos, que o pastor Maurício fique muito à vontade no nosso meio e Deus possa usá-lo poderosamente. A graça e a paz de Cristo, irmãos. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, permaneça conosco. É com alegria muito grande que compareço diante dos irmãos, atendendo o convite do pastor Petrônio, podendo participar pela segunda vez desse livro e de ser abençoado também pelos escritos de outros pastores
É admirável essa característica do pastor Petrônio de congregar tanta gente, tantos pastores e fazer com que um projeto assim funcione com muita disciplina, com muitos prazos estabelecidos. Mas o nome do Senhor é glorificado quando alguém se dispõe a movimentar pessoas para fazer aquilo que glorifica o nome de Deus. E eu tenho certeza que em 8 semanas aqui os irmãos puderam desfrutar um pouco disso, não só orando os 50 dias, mas poderem juntos aqui desfrutar da companhia uns dos outros e, quem sabe, serem instruídos na palavra, como a gente pretende nessa noite também compartilhar com os irmãos. Quero convidá-los, irmãos, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, estaremos meditando nesse texto, pela misericórdia do Senhor. Jeremias, capítulo 35. Quem achou, diz amém. Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então, verso 3, tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Verso 5, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. Verso 10, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, verso 17, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel:
eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. Verso 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Que o bondoso Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, quando nós começamos a falar sobre famílias, e especialmente a partir dos textos que o pastor Petrônio leu, falando de como o Senhor Jesus está interessado em oferecer saúde, ele veio para os enfermos e não para os sãos. Quando a gente pensa em Jesus cumprindo essa tarefa, acho que talvez o primeiro pensamento que nos ocorre de forma indireta é como se Jesus estivesse procurando as famílias que estivessem todas organizadas. Deixa eu fazer um mapeamento aqui de quem está tudo certo, tudo organizado. Deixa eu procurar aqui as famílias que estão todas em ordem e eu vou me juntar a elas. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Ele está se propondo num relacionamento com quem está quebrado, com quem está arrebentado. Ele está afirmando categoricamente que não há realidade onde ele não possa entrar e onde ele não possa fazer a diferença. Portanto, quando Jesus afirma que está vindo para os enfermos, está afirmando categoricamente que a nossa confiança estará adequadamente orientada se confiarmos no Senhor, que vem para o que está quebrado, que vem para o que está fora do lugar, mas não porque ele pretenda que as coisas continuem assim, mas porque normalmente quando Jesus se manifesta em determinado lugar, as coisas não ficam mais como estavam. Portanto, ele diz com autoridade, eu venho para quem está doente, eu venho para quem precisa, eu venho para quem está quebrado. E quando nós falamos da saúde das famílias, e quando nós fazemos esse recorte, uma igreja presbiteriana tratando sobre família saudável, uma igreja com uma doutrina bem firmada, e eu não me refiro só à encruzilhada, mas à igreja presbiteriana como um todo, entendendo como o Senhor nos chama a vivermos como família. Tem uma figura central na família que o Senhor estabeleceu, que é a figura do homem. Mas se nós observarmos como os homens têm se comportado em nossa geração e desde outras gerações anteriores, parece que o futuro que nos aguarda, se dependêssemos de como os homens têm vivido, seria de tragédia e de caos. Portanto, o Senhor, ele tem levantado pessoas e tem movimentado pastores e igrejas a tratar sobre esse assunto, uma vez que é imprescindível que a nossa caminhada com Deus seja reorientada e seja colocada na direção da sua palavra. O pastor Petrônio citou o exemplo de sua memória, falando do pastor Valmir, dizendo como foi marcado pelo exemplo e pela palavra de incentivo de alguém que dedicou a sua vida a louvar a Deus por meio do canto e por meio da pregação também. Portanto, Deus, ele pretende que os homens, e na realidade presbiteriana, o que é que nós afirmamos? Nós dizemos, os pastores precisam ser homens, os presbíteros precisam ser homens, os diáconos precisam ser homens, mas essa consciência de fé que nós temos, parece que não está se desdobrando em ações que são necessárias para que seja assim, de uma maneira sustentável. A Bíblia nos mostra que Deus, ele julga a sociedade a partir de como as mulheres vivem. Olhem para uma sociedade, veja como as mulheres vivem nela, e você perceberá de que modo Deus irá tratar aquele lugar. Mas nós também, ao olharmos para os homens, podemos perceber que futuro nos aguarda. Homens que não estão dispostos mais a se colocar no lugar que Deus os chamou para estar. Então é urgente como igreja de Cristo, e é mais urgente ainda como igrejas presbiterianas, que nós nos esforcemos para que no futuro tenhamos pastores bem instruídos na palavra. Isso começa quando meninos dentro de casa.
presbíteros, oficiais da igreja. Isso começa, meninos, dentro de casa, isso não começa em outro momento. Portanto, se o Senhor, como igreja dele, nos dá a oportunidade de instruir a nossa casa, homens, parece que é urgente que os homens despertem do seu lugar, se levantem para se comprometer com aquilo que o Senhor tem falado. E esse texto, o texto de Jeremias, capítulo 35, nós observamos que um homem é apresentado 200 anos depois de sua morte, numa situação onde Deus chama o profeta Jeremias para testar o povo chamado de recabitas. Veja que o livro de Jeremias trata de basicamente 10 assuntos. São 100 e poucos subtemas. É um livro amplo, extenso, e ele basicamente vai tratar de como Deus irá julgar o seu povo se não lhe der ouvidos. A profecia de Jeremias, ela acontece nos dias do reinado de Josias, a partir do 13º ano, e também dos filhos de Josias. Significa que Jeremias ele prega imediatamente antes do cativeiro, durante o cativeiro e alguns meses após a tomada de Jerusalém. Então, ele está imediatamente antes, ele está na praça de Jerusalém, aprisionado, quando finalmente Nabucodonosor adentra as portas de Jerusalém e torna aquele lugar um lugar seu. Portanto, são dentre os assuntos que são colocados aqui, no meio de toda a desobediência do povo de Israel, que é evidenciada por cada profecia de Jeremias e de outros profetas, aqui está uma situação específica que Deus apresenta ao seu profeta. Observem, irmãos, como o texto se desenvolve. O texto diz, capítulo 35, que a palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, ou seja, ele está pregando no reinado do filho de Josias. E ele está dizendo 4 coisas Deus diz a Jeremias. Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Aí o verso 3, o texto diz, então, Jeremias dizendo, eu tomei a Jazanias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, ou seja, eu os levei à casa do Senhor e os coloquei num lugar de honra. Portanto, Deus disse a Jeremias, vai, fala, leva-os e dá-lhes vinhos a beber. É muito importante a gente entender como Deus fala conosco, irmãos. Deus, muitas vezes, talvez seja a sua situação hoje aqui, você não sabe o que Deus pretende, mas certamente todos nós sabemos o que Deus quer que a gente faça. Deus disse claramente o que Jeremias tinha que fazer, aonde ele tinha que ir, com quem ele tinha que falar, para onde deveria levá-los e o que deveria oferecer a eles. O que Deus não disse a Jeremias foi o que ele pretendia com isso. Jeremias, no entanto, não fica travado esperando entender o que Deus queria para poder fazer. Ele imediatamente, verso 3, diz que ele os tomou e os conduziu à casa do Senhor. A palavra tomar aqui, que está no texto, significa, ela também é utilizada para dizer que eles foram levados como se sob custódia, eles foram levados coercitivamente. O profeta chegou, os interrompeu. Jeremias não chega lá dizendo, olha, o Senhor fala comigo, eu vim aqui marcar uma hora com vocês, quando é que vocês podem ir lá no templo para a gente dar uma conversada? Quando Deus fala com o profeta age na direção que o Senhor o encaminhou, e a expressão é, eu os tomei e os levei à casa do Senhor. Parem o que vocês estão fazendo e vocês irão comigo ao templo. Essa mesma palavra é utilizada para dizer que o Senhor tomou da costela de Adão, ele arrancou um pedaço, ou seja, eles foram tomados de surpresa, eles foram interrompidos do que estivessem fazendo e foram conduzidos à casa do Senhor. Só que assim como Deus não disse a Jeremias o que pretendia fazer com isso, Jeremias também não disse aos recabitas o que ele, o profeta, pretendia. Os conduziu ao templo, os fez assentar-se adiante de uma mesa, e diz o texto, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei vinho. Nesse momento, irmãos, verso 6, um impasse se estabelece, porque os recabitas, de forma categórica, sem nenhuma dificuldade, percebam, eles foram visitados pelo homem de Deus. Lembram quando Samuel foi à casa de Jessé?
Quando Samuel está chegando e à distância, os anciãos correram até ele e disseram: profeta, é de paz a tua vinda? Porque era uma honra enorme ser recebido pelo profeta. Agora, ser recebido pelo profeta, ser conduzido à casa do Senhor e ser homenageado, a ideia de servir vinho aqui é a ideia de celebrá-los e se alegrar com eles. Tomem vinho, celebrem diante do Senhor. Estão diante de um momento de honra, de um momento onde, diante de todos, que o templo era um lugar acessível e ao alcance da vista de todos. Todos viram os recabitas serem conduzidos por Jeremias até o templo. Jeremias ali os coloca numa posição de honra. Eu trouxe vinho para vocês, bebam. Essa foi a ordem que Deus me deu. E diante da ordem de Deus e diante da ordem de Jeremias, os filhos da casa dos recabitas dizem categoricamente a Jeremias: não beberemos vinho. A seguir vem uma explicação. Por que não beberemos vinho? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Jonadab viveu 200 anos antes desse episódio. Talvez eu e você, como pais, que sai de casa de manhã, dá 5 ordens, de noite chegou, procurou saber o que foi feito, foi feita meia ordem das 5 que você deixou. Talvez você esteja curioso agora para saber como é que Jonadab, depois de ter morrido, 200 anos depois, ainda tinha quem estivesse apegado a dar ouvidos à sua instrução. Por que vocês vão rejeitar a honra que estão recebendo na casa do Senhor? Se o Senhor mandou ir buscá-los e servi-los, por que vocês rejeitariam essa honra diante de Deus? Porque estamos obedecendo uma ordem muito anterior a esta que você está colocando diante de nós agora. O nosso pai, Jonadab, nos ordenou. E aí, diante da qualidade de quem ordenou, quem é Jonadab? É simplesmente um homem que fez da sua ordem a sua própria vida. Alguém que, antes de dizer como os outros tinham que viver, ele vivia da forma como ele orientava. Portanto, a ordem é que é inusitada, porque ele restringe que os seus filhos tenham parte em algo que não era errado ter parte. Não há na lei de Deus nenhuma restrição para que se tome vinho. A instrução da palavra de Deus é que, diante dos prazeres humanos, quando falamos de liberdade cristã, é você equalizar dois princípios aqui. Você não deve se viciar e você não deve se embriagar. E o que está no meio disso é o que a gente deve chamar de liberdade cristã. Eu bebo muito pouco, mas eu não consigo deixar de beber. Eu bebo todos os dias. Você precisa avaliar diante de Deus se você não está viciado. Eu não bebo nunca, mas quando eu bebo eu vou até o chão, eu caio, eu rodo no chão. Portanto, você não tem domínio de si. A restrição de Jonadab não é uma proibição como se fosse errado tomar vinho. Ele está dizendo para os filhos, basicamente, em outras palavras, que os filhos precisavam aprender a ter domínio de si diante dos prazeres e das alegrias deste mundo. E nada mais sábio do que renunciar a algo que eu posso ter, para não deixar de desfrutar aquilo que não poderia nos faltar. Porque no momento em que eles renunciam o vinho, e a sequência do texto diz: o nosso pai nos disse, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Também não edificareis casa, não fareis sementeira, não plantareis, não possuireis vinha alguma. E o que fazer então? Mas, ao contrário disso, vocês habitareis em tendas todos os vossos dias. Observem que há duas instruções aqui. Eles não deveriam tomar vinho, mas eles também não deveriam edificar uma casa, eles não deveriam plantar uma vinha, ou ter sementeira, ou possuir simplesmente uma vinha. Eles deveriam viver em tendas todos os dias da sua vida. Então, Jonadab basicamente os impediu, os restringiu de fazer algo que não era errado fazer,
e os impediu de tomar parte na terra que o Senhor ofereceu para que fosse deles. E como é que Jonadab faz isso de um jeito que glorifica a Deus? Porque no momento em que Jonadab orienta seus filhos a não se vincularem à terra, ele está ao mesmo tempo instruindo seus filhos a se vincularem a Deus. O grande objetivo da terra que foi concedida por Deus era que os filhos de Deus não tirassem os olhos do Senhor. Portanto, os filhos de Jonadab, os descendentes de Recabe, os recabitas, precisariam aprender como homens de Deus a ter domínio de si diante dos prazeres deste mundo e precisariam entender que a maior habitação que eles poderiam ter nesta vida era estar na presença de Deus. E não fosse a postura e a vida de Jonadab, aquilo que se disse talvez tivesse se perdido no tempo. Todavia, 200 anos depois, diante de um teste que Deus está fazendo com eles através de Jeremias, as palavras de Jonadab são acesas no tempo de novo. Não beberemos vinho, por causa do que nos disse Jonadab. Só que o que Jonadab disse não era apenas palavras que eles lembravam e que eles respeitavam. Verso 8 diz: nós obedecemos à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos nós, durante todos os dias da nossa vida, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo e nem semente. Verso 10, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Observe que, se olharmos para a qualidade de quem ordenou, como eu disse, foi alguém que fez da sua ordem primeiro a sua própria vida. Foi alguém que aqui, o que fez? Aplicou a palavra de Deus. O que foi que Jonadab fez, irmãos? Ele pegou o mandamento do Senhor, o único mandamento com promessa, e ele aplicou aos seus filhos. O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Olha como Jonadab aplica aos seus filhos. Ele diz: para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. O que foi que Jonadab entendeu? A terra não era importante se rejeitamos aquilo que o Senhor disse. Se rejeitamos a presença de Deus, portanto, tenham domínio de suas vontades e dos seus desejos. Controlem os seus impulsos, se abstenham do vinho. E, portanto, não se apeguem à terra, mas se apeguem ao que ela simboliza, que é a presença de Deus e aquilo que o próprio Deus nos disse e que não devíamos renunciar. Portanto, os filhos de Jonadab, os seus descendentes, 200 anos depois, não apenas ouviam, mas permitiam que aquilo que foi dito por seu pai ecoasse sobre suas vidas, influenciasse suas esposas e determinasse de que maneiras eles iam educar os seus filhos. Portanto, quando renunciamos àquilo que Deus diz e renunciamos à presença de Deus, o efeito inverso também acontece. Isso afeta a nossa casa, afeta as nossas famílias, as nossas esposas e determina de que maneira os nossos filhos irão viver neste mundo. Portanto, eles poderiam, e talvez você está me ouvindo e esteja pensando assim, mas depois de 200 anos, seguindo fielmente o que Jonadab disse, talvez fosse razoável que naquele momento era Jeremias que estava honrando eles poderiam ter sido educados e ter dito: a gente até hoje a gente não tomou, mas agora diante desse cenário foi Deus que mandou você ir até nós, então a gente vai tomar uma coisinha aqui só para você não ficar triste, só para você não ficar contrariado. Mas toda a concessão que fazemos, irmãos, da palavra de Deus, como homens de Deus, são como pequenas rachaduras, e elas vão aumentando de tamanho, até que de repente não é mais uma pequena rachadura, até que de repente toda a estrutura está comprometida por causa de pequenas concessões que fazemos como homens de Deus. Quando rejeitamos o nosso lugar que o Senhor nos confiou, de sermos o exemplo de Deus, aqueles que responderão diante de Deus pela palavra de Deus dentro da nossa casa e conduzindo a nossa vida e, portanto, a nossa família. Foi que Jonadab fez que nós precisamos fazer, irmãos. Precisamos fazer da nossa vida
o exemplo daquilo que a gente fala. Mas aquilo que a gente fala precisa ser o que a palavra de Deus nos diz. Porque nós podemos estar sendo um exemplo perfeito do que não deveríamos ser, do que outras pessoas não deveriam copiar. Portanto, aquilo que ouvimos, aquilo que influencia o nosso coração, é disso que a gente vai testemunhar. É isso que a gente vai acabar ensinando e expondo. E não podemos pensar em uma família saudável, à luz do que a palavra nos diz, se o homem de Deus está fora do seu lugar. Se o lugar, se a porta de entrada da sabedoria, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Ele fez do homem o representante da sua vontade e fez da mulher a representante da sua presença. Estes dois juntos são a manifestação do reino de Deus nesse mundo. Portanto, quando Deus fala com os homens não deveriam ignorar, porque isso afeta a sua vida, mas não afeta somente o seu destino. Os homens de hoje estão agindo como se eles não tivessem responsabilidade com mais ninguém neste mundo. Recentemente eu conversei com um jovem e ele disse para mim: pastor, eu descobri uma coisa muito importante recentemente. E eu disse: o que foi de tão importante que você descobriu? Ele fez: eu descobri, pastor, que eu não tenho que ter compromisso e responsabilidade com mais ninguém nessa vida além de mim. Eu disse: misericórdia. Eu disse: tu mora com teus pais ainda, né? Ele disse: sim. Eu disse: se tu chegar em casa e teu pai tiver te escutado e tiver passado a pensar como tu pensa, tu nem entra mais dentro de casa. Quando tu bater na porta, ele vai abrir e vai dizer assim: filho, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu não tenho que ter responsabilidade e compromisso com mais ninguém nessa vida além de mim. Portanto, nessa casa você não entra mais. Vá tomar conta de si mesmo, então. Portanto, os homens perderam e têm perdido a oportunidade, inclusive, irmãos, infelizmente eu falo isso com muita tristeza, inclusive na igreja, inclusive nas igrejas presbiterianas, onde os homens são chamados à responsabilidade e à liderança e responderão a respeito disso diante de Deus. Mas tente movimentar as mulheres da igreja. O caminho com as mulheres você tem que fazer com que elas diminuam um pouco o ritmo. Mas os homens, para sair do lugar, meu irmão, é difícil. Fala, Jesus. Portanto, meus irmãos, aqui está Jonadab, nos dando uma dica de como proceder. Ele fez da sua ordem a sua vida, mas a sua vida era orientada por aquilo que Deus disse. E ele percebeu que mais importante do que aquilo que Deus dá é ter Deus presente continuamente com ele. E ele disse: meus filhos, tenham domínio de seus corpos, de suas mentes, dos seus desejos, abstenham-se do vinho. Meus filhos, não se apeguem ao que Deus dá, dando mais importância ao que receberam dele do que deve se dar a ele. Mais importante do que aquilo que Deus nos dá é o próprio Deus que nos tem dado e não tem nos faltado. A maior provisão que temos é a presença de Deus conosco. Salmo 91 é muito claro sobre isso. Ele diz o seguinte: como é que diz o Salmo 91? Quem lembra? Eita, Deus. Aquele que habita à sombra do Onipotente. Aí ele diz lá embaixo, ele diz assim: porque vocês disseram que eu sou a habitação de vocês, então eu irei abençoar vocês. Eu irei me manifestar a vocês. Então Jonadab entendeu o que Deus estava tentando dizer para o seu povo. Porque agora a sequência do texto é quando Jeremias compreendeu o que Deus pretendia lhe mostrar e lhe dizer. E o que é que se aplica agora ao povo de Deus, agora aos homens de Judá e Jerusalém, que Jeremias deveria repreender agora por causa do exemplo dos recabitas. Enquanto os recabitas, por 200 anos, por causa da ordem de um homem, se abstiveram do vinho e obedeceram seu pai sobre o lugar e a forma como deveriam viver, instruir suas esposas e criar seus filhos. Eles foram fiéis, e o profeta diz, ouvindo de Deus, até hoje, quando o próprio Deus os chamou e os honrou com vinho, eles rejeitaram a honra do profeta,
porque estavam obedecendo a ordem muito anterior que haviam recebido. Mas como é que estava vivendo Jerusalém e os homens de Judá? Eram homens que não se privavam de nenhum prazer. Se eu posso, eu devo. Homens que rejeitavam o que Deus falava para não se privar de qualquer coisa que quisesse. E aí, quando isso acontece, o que é que vem a seguir? Eles se apegam à terra, à provisão de Deus, às riquezas que receberam, e se esquecem de Deus. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que recebeu do Senhor sabedoria, mas que amou mais a sabedoria do que o Senhor que deu sabedoria a ele. Portanto, a sabedoria que ele recebeu se tornou vaidade também. Todas as vezes que substituímos Deus por aquilo que Deus nos dá, sabe aquela coisa que você quer tanto que se Deus lhe desse, você ia embora e nunca mais ia querer saber dele? Portanto, a ordem de Jonadab é para que seus filhos se abstivessem do que eles poderiam fazer, mas coisas das quais eles poderiam viver sem. Eles viveram 200 anos sem o vinho e sem uma casa para morar, e sem plantar, e sem fazer sementeira. Eles conseguiriam viver sem isso. Mas com isso eles entenderiam que há algo sem o qual não dá para viver, que é a presença de Deus no meio do seu povo, e a palavra de Deus conduzindo esse povo. Quando Deus ameaçou Moisés, dizendo, então Moisés, fica com esse povo, que eu vou embora. E Moisés disse, Senhor, se o Senhor for embora, faz o seguinte, Senhor, mata a gente logo. Acaba com a gente logo, porque sem a tua presença, Senhor, o que sobrou da gente? Portanto, Jonadab disse, veja que sabedoria, irmãos, abram mão dessas coisas pequenas, a terra, os prazeres desse mundo, coisas que podem faltar, para que vocês não percam de vista aquilo que vocês não podem perder. Deus presente no meio do seu povo, e a sua voz conduzindo esse povo para onde Ele quer que a gente vá. Portanto, quando os homens se apegam às coisas, se apegam aos prazeres, eles são os primeiros afetados, mas eles condenam um grupo de pessoas que o Senhor confiou a cada um de nós, irmãos. Todos os homens responderão a Deus, não porque as famílias dependam dos homens, porque o Senhor faz a sua vontade até nas famílias que estão completamente quebradas. O Senhor levanta e restaura da maneira dele, Ele faz o que Ele bem quer, do jeito que quer fazer, na hora que Ele decide fazer. E Ele não depende nem de mim, nem de você. Mas porque Ele não depende, não significa que Ele não vai cobrar de mim e de você o papel que foi confiado a nós. Portanto, todos nós estamos aqui hoje falando sobre termos uma família segundo a presença e segundo a direção de Deus, para que, em sendo assim, independente de como esteja hoje a situação da sua família, o Cristo que anunciamos, irmãos, Ele pode restaurar, Ele pode entrar em qualquer realidade e resolver qualquer demanda. Agora, para isso, nós precisamos olhar para Ele como convém. Nós precisamos enxergá-lo como Senhor. Precisamos vê-lo como alguém que nos submete, como alguém que estamos abaixo da vontade dEle. E tudo que queremos e que achamos, a gente pergunta a Ele. Faz, Senhor, eu queria muito que fosse assim, mas não me deixe estar apaixonado pelo que eu quero. Me prepara para aquilo que o Senhor quer, Pai. Me conduz porque eu tenho um grupo de pessoas atrás de mim que precisam ver o Senhor em tudo que eu faço. Sabe por que a ordem de Jonadab atravessou o tempo? Porque esta ordem que ele deu não apontava para ele. Esta ordem que ele deu fazia com que os seus filhos se mantivessem na presença de Deus. E o fruto disso foi o próprio Deus usar o exemplo dos recabitas como uma prova, dizendo, está vendo? Eles obedeceram o seu pai, vocês poderiam ter obedecido a mim, vocês rejeitaram a minha voz e a minha presença, eu estive com vocês e vocês não me deram ouvidos. O pai dele está morto há 200 anos e eles não se esqueceram do que o seu pai disse.
Portanto, eu tenho estado com vocês, eu tenho sido presente com vocês, mas a minha voz é como se não existisse no meio de vocês. Portanto, todo o mal que eu disse que faria a vocês, eu farei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E no final dessa história, Deus se lembra e diz assim: agora fala com os recabitas. Nós pastores, nós pais, quando olhamos para o futuro da igreja, a partir do que a gente vê hoje, talvez seja só eu, espero que seja somente eu fico alarmado, apavorado, irmãos. Nossa, meu Deus, a gente está indo para um lugar muito terrível. A gente não consegue entender a responsabilidade que será cobrada de nós. Mas a maneira como os recabitas viveram, diante da presença de Deus, sem se esquecer da vontade de Deus, nenhum dia da vida deles, fez com que Deus trocasse a promessa do Pai. Olha o que o Pai disse: se vocês honrarem o que eu estou dizendo, vocês viverão muitos dias nesta terra em que vocês estão peregrinando. E o capítulo 35 termina com Deus trocando a promessa que Jonadab fez por uma promessa que ele mesmo agora está fazendo. Assim diz o Senhor: porque vocês honraram a minha presença, honrando o Pai de vocês, porque vocês ouviram a minha voz, ouvindo o que o Pai de vocês disse, além do que ele disse para vocês, eu prometo, eu, o Senhor, que tenho poder para julgar e para abençoar, eu lhes prometo, não faltará homem na casa de Jonadab. Meus irmãos, tudo que nós queremos é que no futuro, as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos descendentes, eles continuem apegados àquilo que o Senhor disse. E aqui Jonadab inventa algo, não está na lei de Moisés. Ele aplicou a lei de Deus com a liberdade que um pai tem. Ele disse: vocês não bebem vinho e vocês não vão ter propriedade. E vai ser assim e vai ser melhor assim. E eles honraram o pai deles. A gente pula para o Novo Testamento, aquela ocasião em que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, lembram disso? Aí as autoridades judaicas disseram: olha, Jesus, o que os teus discípulos estão fazendo? Eles estão comendo e estão com as mãos sujas. E Jesus os repreende dizendo o seguinte: vocês criaram regras como essas que vocês respeitam, como se ao lavar as mãos vocês estivessem puros. Mas olha o que vocês fizeram com o mandamento do Senhor. Eles poderiam invocar uma determinada regra, como sacerdotes, como escribas, como fariseus, que impedia que eles utilizassem dos seus bens para cuidar dos seus pais na velhice. E era como se eles dissessem assim: pronto, a partir de agora eu dediquei tudo o que eu tenho ao Senhor, então eu não posso usar isso para cuidar dos meus pais. Então estou obedecendo a Deus e, portanto, não consigo abençoar ou cuidar dos meus pais. E aí Jesus basicamente está dizendo: vocês criaram regras que não estão nos mandamentos para descumprir os mandamentos. O que Jonadab fez é o contrário. Ele pensou em normas que não estão nos mandamentos, mas que conduziram os seus filhos a cumprirem os mandamentos do Senhor. Esse é o papel de um pai, não é para inventar o que Deus não disse, mas é para criar esse ambiente, essa atmosfera de fé, onde a sua ordem, onde a sua presença como pai, vai fazer com que os seus filhos estejam dirigidos e conduzidos por aquilo que a palavra diz. A minha oração, irmãos, é que o Senhor não apenas nos desperte a isso, mas que o Senhor se faça de fato presente na nossa vida, porque sem a presença de Deus, nós já estamos fracassados nisso. O tempo, a cultura que a gente vive também atrapalha bastante. Hoje os pais, os homens são apresentados nos filmes, nos desenhos, como vilões, como pessoas que atrapalham os sonhos dos filhos, como pessoas que devem ser ignoradas e deixadas de lado. Você, como homem de Deus, precisa furar essa bolha. Precisa entender que o seu papel como homem de Deus, ele não se encerra quando o seu filho se torna adulto.
Eu já o eduquei quando criança, agora o Senhor cobrará de você durante toda a sua vida. Ele está cobrando aqui, ele está trazendo à memória alguém que já foi, alguém que já morreu e os seus filhos estavam continuadamente instruídos por aquilo que ele dizia. Portanto, eu e você, como homens de Deus, como responsáveis da parte de Deus para guiar as nossas famílias, que nós sejamos achados vivendo assim, de tal modo, e com tal ímpeto que o nome de Deus seja visto, que a sua palavra seja percebida, e que a direção do Senhor não falte, ainda que seja rejeitada. Mas meu filho não vai me ouvir, porque ele já é adulto, ele está fazendo errado, ele está indo para um caminho errado, ele já é adulto, ele tomou as decisões dele. Você, pai, tem autoridade da palavra, não para dizer o que ele vai fazer, mas para exortá-lo segundo aquilo que o Senhor diz. Quem mais teria esse lugar que você tem? Quem mais ocuparia esse lugar? Hoje todo mundo está procurando ajuda e apoio em tantos lugares, porque os pais foram sendo deixados de lado. Não, agora eu sou um homem adulto, agora eu sou uma mulher adulta, o que o meu pai diz não me interessa, o que a minha mãe diz não interessa, mas segundo o que Deus disse que deveria interessar você, você deveria falar mesmo assim. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é urgente, não só para a igreja presbiteriana, não só para... É urgente para a maneira como Deus pretende tratar a sua criação. Precisamos olhar para o Senhor. Precisamos nos corrigir como homens, para que possamos, como a instrução da palavra nos diz, apresentarmos, tarefa dos homens, não é? Apresentarmos a nossa família melhorada diante do Senhor, começando pelas nossas esposas. Ou seja, essa tarefa de cura, ela foi compartilhada por Cristo aos maridos. Nós temos o papel de apresentar a nossa família diante de Deus de uma maneira melhor do que aquela que recebemos. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você. Será que você já desistiu? Será que você, depois de ser tão rejeitado naquilo que diz, será que quando você abre a boca e a turma diz, já vem sermão? Se anime no Senhor. Busque mais sabedoria na palavra. Você não será um homem de Deus se você não busca o Senhor em oração e na sua palavra. Se anime, irmão. Se levante onde você está e faça a vontade de Deus. A sua família não depende de você, mas precisa de você. E o Senhor tem chamado a mim e a você para isso. Quando falo disso, falo humildemente, como um homem de 42 anos, casado há 14 anos, com 3 filhos, uma de 10, uma de 7 e um menininho de 1 ano. Eu sei que tenho, se o Senhor assim permitir, uma longa trajetória na minha frente. Mas, meus irmãos, que nos falte tudo, mas não nos falte o Senhor. Que nos falte tudo, mas não nos falte a direção da sua palavra. E que, como homens de Deus, façamos aquilo que Jesus indiretamente orientou. Vamos criar regras que favoreçam os nossos filhos e o nosso lar a estarem continuadamente olhando para aquilo que Deus diz. Vamos orar, pedindo que o Senhor torne isso verdade, que daqui a 200 anos e até que quando o Senhor volte, as futuras gerações possam ser impactadas pela maneira como vivemos hoje, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, humildemente nós estamos na Tua presença, entendendo que não temos poder algum, que não conseguiremos nada sozinhos, mas a disposição de transformar está no Senhor. E o Senhor veio na nossa direção e disse, eu vim para os enfermos. E todos nós necessitamos, Senhor, em alguma área, em alguma medida, talvez em tudo, nós carecemos do Senhor e da Tua boa mão nos conduzindo. Eu te peço especialmente, Senhor, para que famílias sejam encontradas saudáveis no futuro, que homens hoje se comprometam com a Tua palavra e com a Tua presença. E de tal modo façam isso que o seu testemunho atravesse os anos e as gerações. Levante, Senhor, em nosso meio, quem seja assim, não porque nós queremos ser lembrados, mas porque a Tua palavra não pode faltar
para os nossos filhos e para as próximas gerações. Nos ajude, Senhor, a sermos sábios, a sermos humildes, a buscarmos o Senhor da maneira e na intensidade que precisamos. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, o seu pastor e a sua liderança, para que outras iniciativas assim, Senhor, sejam instrumentos nas mãos do Senhor, para que esses livros cheguem nas mãos de tantos que necessitam, tanto homens, mulheres e filhos, para que assim honrem o Senhor, honrem a Tua palavra, para que a Tua igreja ela prospere, não apenas na forma e na aparência, mas na Tua presença e com a Tua palavra. Que seja assim, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós choramos humildemente em nome de Cristo Jesus. Toda a igreja disse: amém.